Minha esposa chegou do trabalho com uma picada suspeita de inseto no pescoço e, agindo de forma distante, quando a confrontei, ela admitiu que me traiu com um colega. Eu, 27 anos, estou casado com ela há quase 6 anos. Nos conhecemos na faculdade, passamos por muitos altos e baixos juntos, e temos uma filha de 4 anos. Sempre a vi como minha melhor amiga, meu primeiro amor, e por isso, desconfiar dela me doía mais do que tudo. Esse ano, ela participou sozinha de um retiro de trabalho em Las Vegas, algo que normalmente faríamos juntos, mas desta vez, fiquei com nossa filha. A viagem era parte de um plano maior, reconexão. Nosso casamento andava apagado, ela estava distante, sobrecarregada e sem equilíbrio algum entre vida pessoal e profissional. Nos primeiros dias do retiro, ela parecia ela mesma. Mas logo começou a agir de forma fria. Evitava mensagens, ignorava chamadas, até o parabéns por videochamada da nossa filha ela cancelou, disse que recebeu colegas no quarto. A justificativa era o networking. Prometeu remarcar, não cumpriu. E quando ligou, foi para dizer que não dava. Deixou nossa filha em prantos e desligou como se fosse normal. Eu fiquei sozinho para consolar. Aquilo ficou preso na garganta. Mas o pior veio quando ela voltou. O tal hematoma de picada no pescoço parecia tudo, menos isso. A cada tentativa de conversar, ela se fechava, me acusando de inventar brigas por ciúmes. Mas minha intuição já gritava, havia algo errado. Nunca fui paranoico. Sempre confiei nela. Só que dessa vez, não dava. Começamos a brigar. Ela dizia que eu estava distorcendo as coisas, que eu a estava julgando sem provas. E eu dizia que não era sobre o hematoma em si, mas sobre tudo que mudou nela desde a viagem. Seu olhar, sua pressa para desligar chamadas, a ausência emocional com nossa filha. Tudo gritava traição. Terminamos aquela noite sem solução. Ela se trancou no quarto e eu fui dormir no sofá, com a cabeça girando. Pela primeira vez, temi que algo tivesse quebrado de vez entre nós. E no fundo, uma voz insistia, esse casamento não é mais o mesmo. E talvez nunca volte a ser. Os dias seguintes foram silenciosos e desconfortáveis. Ela passou a usar golas altas mesmo dentro de casa, como se quisesse esconder algo ou esconder de si mesma. Eu evitava tocar no assunto na frente da nossa filha, mas minha mente não desligava. Até que, numa noite, ela entrou no quarto de hóspedes com os olhos vermelhos e disse que queria conversar. Pela primeira vez, parecia disposta a se abrir. Chorando, ela admitiu que o hematoma não era uma picada. Era um chupão. Dado por um colega de trabalho durante o retiro na viagem. Ela disse que tudo aconteceu no aniversário da nossa filha, ironicamente, o mesmo dia em que quebrou a promessa da videochamada. Contou que se envolveu com ele após alguns beijos, que houve carícias por cima da roupa e que ele fez sexo oral nela. Parou, segundo ela, quando ele a chamou pelo apelido que só eu usava. Isso teria trazido de volta a consciência. Eu fiquei em silêncio. O mundo girava. Tentei processar o que estava ouvindo. A mulher que eu achava que conhecia, a mãe da minha filha, tinha me traído e, pior, agido como se nada tivesse acontecido. Ela ainda disse que se sentia destruída, que via o pai infiel dela refletido em cada escolha que fazia, e que sua criação fria a deixou incapaz de lidar com a culpa. Tentei conter minha raiva, mas não consegui. Disse que o passado dela não justificava nada. Que em cada momento ela teve a chance de escolher a nossa família. Mas preferiu um cara que a desrespeitou desde o início. Um cara que flertava abertamente com ela no trabalho, que a tocava nas fotos e mandava mensagens como se ela fosse solteira. Ela admitiu tudo. Disse que não queria mais esconder, que faria qualquer coisa para consertar. Terapia, demissão, o que fosse. Mas eu não conseguia responder. Só via os olhos da minha filha chorando no aniversário, esperando uma mãe que nunca chegou. E aquilo doía mais do que qualquer traição. Naquele momento, entendi que não havia mais nós. Disse que precisávamos de uma separação. Não sabia se era o fim, mas sabia que continuar do jeito que estava era impossível. Ela chorou. Implorou.
Mas eu já tinha decidido. Ela concordou em sair de casa e foi morar com os pais, mesmo tendo um relacionamento difícil com eles. Preferiu isso a desestruturar ainda mais a rotina da nossa filha. E mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, nossa pequena percebeu. Ela ficava mais agarrada a mim e evitava a mãe nos encontros. Era como se visse uma estranha entrando e saindo da nossa casa. Eu me concentrei nela. No bem-estar dela. Na estrutura que ainda podia oferecer. Tentei manter tudo funcionando, horários, refeições, rotina escolar. Mas mesmo cercado de tarefas, havia um buraco constante no peito. Não pela ausência da minha esposa, mas pelo que ela tinha feito com o que construímos. Pela imagem que destruiu. A mãe dela me ligou. Pediu que eu considerasse dar uma chance à reconciliação. Disse que a filha sempre me viu como a âncora da vida dela. Eu ouvi, mas não prometi nada. Não dava para simplesmente apagar o que ela havia feito. Minha esposa seguiu insistindo. Disse que estava mudando, que cortou o colega de trabalho da vida dela, que se demitiu para não manter contato com ele e iniciou terapia. Mas, para mim, tudo parecia tarde demais. Iniciamos a terapia de casal, mais pela nossa filha do que por nós. E foi lá que ela começou a dizer coisas que me deixaram ainda mais perdido. Que se sentia viciada na atenção daquele cara. Que a carência emocional e o estresse constante do trabalho a empurraram para aquilo. Ela chegou a dizer que o caso só virou físico uma única vez. Que o apelido a fez recuar, como se aquilo fosse algum tipo de crédito moral. Mas para mim, isso só deixava claro que ela sabia que estava indo longe demais. Que teve a chance de parar antes. E não parou. Ela disse que se sente uma repetição dos pais. Que tentou ser uma mãe melhor presenteando, e uma esposa melhor acreditando que infidelidade emocional não contava. Que fez isso porque achava que ainda estava no controle. Eu não consegui ficar calado. Disse que ela teve tantas oportunidades de escolher diferente. De me escolher. De escolher nossa filha. Mas escolheu a si mesma. E agora, queria consertar tudo com promessas, como se o amor e a confiança fossem peças de reposição. Ela não tentou se defender. Admitiu que tudo era culpa dela. Que não era sobre os pais, nem sobre o colega, nem sobre mim. Era sobre as escolhas dela e como falhou em cada uma. Disse que ainda me amava, que nos amava, que queria reconstruir a família. Mas os "eu te amo" dela pareciam vazios agora. Eu não podia acreditar no amor de quem usava a aliança enquanto traía. Ela ficou em silêncio depois disso. Pela primeira vez, não rebateu, não chorou, não implorou. Apenas escutou. Estamos seguindo com a terapia. A nossa terapeuta sugeriu que eu iniciasse um processo individual também, para lidar com as marcas que isso tudo deixou. Eu aceitei. Estou tentando reaprender a confiar, não nela, mas em mim mesmo. Na minha intuição, nas minhas decisões. É estranho ter que reaprender a ser inteiro depois de tanta quebra. Minha esposa ainda fala em reconciliação. Diz que vai provar com ações o que palavras não sustentam mais. Mudou de número, cortou contato com o colega e tem evitado qualquer menção ao passado fora do ambiente da terapia. Mas eu não sei se quero esse retorno. A relação dela com nossa filha também permanece fragilizada. Ela tenta brincar, tenta participar, mas a menina se retrai. Não há vínculo. Não há calor. E isso me parte. Eu vejo a criança alegre e tagarela que ela é comigo se apagar na presença da mãe. Foi por isso que marquei uma terapia para ela. Para tentar preservar sua leveza, sua inocência, mesmo no meio de tudo isso. Por enquanto, estamos assim, separados fisicamente, emocionalmente em pedaços, e tentando manter uma linha de comunicação mínima pelo bem da nossa filha. Eu não sei se há volta. Não sei se há conserto. Sei apenas que preciso estar inteiro por ela. O que mais me assusta é a frieza que ficou. Antes, mesmo nos momentos difíceis, havia afeto. Agora, há distância. Não é só a traição que destruiu nosso casamento. Foi tudo o que ela causou antes e depois.
A indiferença com a filha, as mentiras, o abandono emocional. Minha maior dúvida agora não é mais se houve traição, isso está claro. É o que sobrou de mim depois disso. Eu era um homem apaixonado, dedicado, com uma família que achava sólida. Agora sou alguém tentando entender os próprios limites, tentando proteger a filha do que sobrou de um mar rachado. Os dias passam, e minha esposa continua dizendo que quer lutar por nós. Mas eu vejo mais culpa do que amor. Vejo mais desespero do que arrependimento. A verdade é que ela teve muitas chances de nos escolher. De escolher a mim. De escolher nossa filha. Mas preferiu o caminho mais fácil, o momento passageiro, o elogio barato. O que dói não é apenas o ato em si, mas a covardia que veio depois. A mentira sobre o chupão. A ausência no aniversário da nossa filha. As desculpas esfarrapadas. As tentativas de me fazer sentir culpado por desconfiar. Ela quer reconquistar minha confiança, mas não sabe nem por onde começar. E talvez eu também não queira ensinar. Porque não é meu papel salvar um relacionamento sozinho, quando a outra pessoa foi a primeira a abandonar ele. Tenho pensado em divórcio. Não com pressa, mas com clareza. A cada dia, ele deixa de ser uma ideia distante e se torna uma realidade mais concreta. Não é vingança e nem é raiva. É uma busca por paz. Nossa filha tem sido minha prioridade. Tenho feito o possível para preservar sua rotina, seu bem-estar, sua alegria. E com isso, percebo que sou capaz de ser forte mesmo quando tudo desmorona. Ela me dá forças, mesmo sem saber. Ainda temos sessões de terapia. Ainda conversamos. Mas hoje, pela primeira vez, deixei minha aliança na gaveta. E foi como tirar um peso do peito. Talvez ainda existam partes boas entre mim e ela. Mas não sei se elas são suficientes para reconstruir algo inteiro. O tempo vai dizer. Até lá, sigo um dia de cada vez. Sem pressa. Sem me iludir. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!